Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futipédia e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero começar uma série aqui no canal e se eu vou continuar ela ou não, ou se vai ser um vídeo único ou se ela vai ser uma série mesmo, vai depender um pouco do desempenho desse vídeo, porque é um vídeo que eu acho legal de fazer, mas ele dá muito trabalho, que vocês já devem ter até visto aí no título e na thumb. Hoje eu vou falar sobre explicar o escudo do Wrexham, e aí já eu explico por que eu escolhi o Wrexham para começar essa série, mas só para explicar por que é muito difícil, principalmente times como o Wrexham, por exemplo, que hoje jogam na quarta divisão da Inglaterra, é bem complicado achar informações sobre o time, informações sobre o escudo, informações sobre a história, estatísticas. É muito difícil achar informação sobre tudo. Então, para mim criar uma série falando só sobre escudos, eu já sei que eu vou ter muito trabalho para tentar achar o que significa cada elemento. Eu fiz algumas pesquisas de escudos de times até da Premier League e foi muito difícil achar explicações para cada elemento, fora que os escudos estão mudando toda hora. Então, é bem embaçado fazer. Mas, se vocês gostarem, eu vou continuar essa série com outros times, inclusive, já deixa aqui embaixo qual o próximo time que você quer que eu explique cada elemento do escudo. Pode ser times da Premier League, da La Liga, da Série A, do Brasileirão, da Série B, da Série C, qualquer time. Se eu achar o time legal e tiver uma história interessante, eu conto. Eu tento pesquisar e trazer aqui para vocês em vídeo o que significa cada elemento. Então, só para explicar por que eu escolhi o Wrexham, é um time que eu gosto bastante, assisto eles já faz um tempinho, inclusive tem uma série muito bacana que chama Welcome to Wrexham, e lá eles contam mais sobre um pouco da história do time, sobre os novos donos, né? O Deadpool comprou o time, o Ryan Reynolds, junto com outro ator, o Robbie McElhenney. Então é um time que tá ficando em alta. Eu imagino que nos próximos anos ele vai ficar ainda mais em alta. A segunda temporada lançou agora e imagino que vai ser uma temporada muito boa, porque foi uma temporada de acesso. E também tem um outro motivo interessante, que eu faço parte de uma comunidade lá, que é a comunidade Wrexham Brasil. Tem uns ADMs muito gente boa lá, inclusive já consegui gravar com eles. Participei em algumas criações de conteúdo aí. E na comunidade também tem vários fãs de várias as idades, tem galera bem mais velha, galera bem mais jovem. Alguns vieram por causa da série, alguns vieram porque já acompanhavam o time antes. E um dos motivos que a galera acompanha o Wrexham, e é um dos motivos que eu jogava com o País de Gales quando eu era molequinho lá no Nintendo, é a bandeira. A bandeira do País de Gales, eu acho ela muito diferente de tudo, assim. Então eu gosto muito da bandeira do País de Gales. E descobri que tem uma galera que torce pro Wrexham por causa do escudo. Eles veem o escudo, acham muito legal e começaram a torcer, começaram a gostar e acompanhar o time por causa do escudo. Só que quase ninguém sabe o que significa o escudo. Na verdade, de todo mundo que eu conversei, ninguém sabe o que significa cada coisa. A gente consegue entender alguns elementos, mas esse vídeo está aqui exatamente para isso, para explicar para vocês. Então, sem mais enrolação, agora que eu já dei o contexto, eu vou começar explicando um pouco das cores. E se vocês verem o escudo do Wrexham, eu vou colocar aqui, ou em algum momento da edição desse vídeo eu vou colocar o escudo. Mas vocês podem ver que eles têm algumas semelhanças com a bandeira, que eu também vou estar colocando aqui. E a bandeira do Wrexham, ela é branca em cima, verde embaixo e tem um dragão vermelho no meio. E isso é muito simples de explicar. As cores verde e branca são cores da Casa Tudor, e a Casa Tudor foi uma família que governou a Inglaterra durante muitos anos aí. Inclusive, elas têm origem galesa. Então, uma das homenagens que a bandeira do País de Gales tem é para essa família Tudor, e por isso tem a cor verde e branca. Essa cor verde e branca também, ela faz referência ao alho poró, que é um símbolo do País de Gales. Então, vou ver se eu coloco alguma foto de alho poró aqui para vocês verem como é que é. Para quem é de condomínio e nunca viu um alho poró, é mais ou menos isso aqui. E aí vocês conseguem ver a partir das cores também, tem bastante ligação. Parece um pouco com as cores da bandeira do País de Gales. E o dragão vermelho, ele representa proteção, e ele vem desde a época lá do domínio romano sobre a ilha britânica, né?
E o dragão, ele basicamente representa proteção, mas ele também pode significar alguns significados que as pessoas atribuem a ele de maneira não oficial, que é imponência, força, coragem, resistência. Mas a descrição oficial que eu achei é proteção. Então, vocês veem que a bandeira do País de Gales, branca, verde com dragão vermelho, tem um pouco a ver com o escudo, que é verde em cima, branco embaixo, tem os dragões ali. Então, vocês já conseguem entender mais ou menos as cores e alguns elementos. E aí, a gente tem ali também um contorno preto. Eu imagino que preto não tem significado nenhum, é só uma cor pra arte ficar bonita, né? Você vai colocar ela numa camiseta, alguma coisa assim, ter um contornozinho ali, só faz parte do design mesmo, não que tem algum significado. E o amarelo também, acredito que é só uma cor que dê contraste bom com o branco, o vermelho, o verde, combine. Não achei nenhum significado porque tem elementos em amarelo. E aí tem uma bola de futebol, e eu acho que a bola de futebol dispensa explicações, é um time de futebol, tem uma bola com desenho antigo, segurado por 2 dragões ali, o verde e o branco são cores do País de Gales, o vermelho também é uma cor, tem escrito o Wrexham AFC 1864, que a menos que você mora numa caverna, é o nome do time e o ano de fundação dele, então também não tem muito o que explicar. E aí a gente tem o elemento mais difícil de explicar desse escudo, que foi muito difícil de achar a história, e quando eu achei foi muito difícil de entender a história, porque ela é bem complexa, ela é traduzida, e aí a tradução ela fica meio esquisita, você tem que achar em fontes que estão em inglês, e aí é uma bagunça também a história da Inglaterra, meu Deus do céu. Mas vamos lá que eu vou tentar explicar isso para vocês e vocês vão entender. Então, a primeiro elemento que a gente tem ali são 3 coisas brancas meio tortas saindo de dentro de uma coroa. Eu conversei com uma galera para perguntar o que eles achavam que era isso. Tem gente que acha que é uns parafusos tortos, parece mesmo um parafuso com cabeça de fenda, né? Uns parafusos tortos, parece que é umas bolas que estão sendo arremessadas e é o efeito dela tá sendo arremessada, uma bola de futebol americano, sei lá. Mas, na verdade, esses 3 coisas aí que tortas saindo de dentro da coroa são penas de avestruz, são 3 penas de avestruz. E aí tem uma coroa com uma faixa escrito Irdin. Então, eu tô com o aparelho, fica meio esquisito para falar. Mas, enfim, o que significa tudo isso? Bom, primeiro eu vou explicar as penas, e aí a explicação das penas vai trazer um pouco sobre a coroa e a inscrição, e aí vocês vão entender tudo. Mas essas penas, eu achei vários motivos diferentes para elas, mas tem um que ele é o mais aceito. Mas eu não vou explicar todos, porque senão eu vou ficar. Esse vídeo aqui vai virar um vídeo de história, não de futebol, e vai ser muito longo. Mas algumas pessoas acham que essa pena aí, ela vem. Isso na verdade é um consenso. Essa pena ela tem muito a ver com o Príncipe Negro, também conhecido como Eduardo de Woodstock. Ele tinha o título de Príncipe de Gales e ele usava essas 3 penas de avestruz como um símbolo heráldico dele. E para quem não sabe, heráldico são símbolos relacionados a brasão de armas, por exemplo. Então, o brasão dele era 3 penas de avestruz. E aí muita gente começa a se perguntar, tá, mas por que ele escolheu essas penas de avestruz? Então, já é algo um pouco mais além, mais difícil de explicar. Mas tem gente que acha que é um símbolo da família da mãe dele que ele herdou, já que a família da mãe dele era de um ramo de uma família real de Luxemburgo, e essa família real, eles eram chamados de Ostruces, reino de Ostruce, e tem um pouco a ver com avestruz na linguagem deles, eu acho que era francês, sei lá. E aí, como era parecido o nome, meio como um jogo de palavras ali, eles começaram a adotar a pena de avestruz. E tem gente também que acha que essa pena de avestruz veio de outro lugar, que é da Batalha de Crécy, na França. Não sei pronunciar muito bem, mas o que aconteceu nessa batalha e o que as penas têm a ver com isso? Bom, durante aí algumas guerras que aconteceram lá entre Inglaterra e França, e aconteceram várias, o Príncipe Negro ele foi lutar nessa cidade de Crécy, lá na França, e nessa batalha ele derrotou o João da Boêmia. O João da Boêmia era um rei aliado da França e foi lutar junto lá, e por causa da coragem dele e o jeito que ele lutou, chamou a atenção do Príncipe Negro. E aí o Príncipe Negro derrotou ele e viu que ele tinha alguns símbolos que ele usava, que é as penas de avestruz, e ele também tinha um lema, que é o lema que a gente encontra no escudo, que é Ich Dien. Então, a teoria mais aceita
é de que as penas eram do João da Boêmia e o Eduardo de Woodstock, o príncipe negro, quando derrotou ele na Batalha de Crecy, ele se impressionou com a bravura ali, o desempenho que o João da Boêmia teve, e aí ele foi lá e pegou as penas de avestruz e adotou como símbolo dele mesmo. E também ele pegou o lema Ihdi. Então esse lema, tem muita gente que acha que ele é latim, mas na verdade ele é alemão, por causa do João da Boêmia. Quem sabe um pouco de geografia sabe que a Boêmia é uma região de hoje onde fica a Alemanha. Naquela época não era unificado ainda, não existia um país, a Alemanha, mas existia a região da Boêmia, do qual o João, ele era o rei ali. Então, o príncipe negro, ele adotou tanto as penas de avestruz quanto o lema dali. E aí, pô, o que isso tem a ver com Gales, né? Bom, nessa batalha de Crecy, o príncipe negro, ele teve a ajuda de arqueiros galeses, e dizem que ele só conseguiu vencer essa batalha graças à ajuda dos arqueiros galeses aí. E entrando um pouquinho em questões de guerra ali, o exército, parece que o exército inimigo era bem maior, mas graças aos arqueiros, técnicas e estratégias ali, o príncipe negro conseguiu vencer, derrotar o João da Boêmia e sair aí vitorioso dessa batalha. Então, os galeses, eles ficaram orgulhosos de ter participado dessa batalha, e também o príncipe negro, ele tinha o título de príncipe de Gales. Então, ao ele adotar esses símbolos heráldicos, o país de Gales, consequentemente, começou a adotar eles também, e aí essa é a ligação do país de Gales com esses símbolos, e por isso o escudo do Wrexham tem esses símbolos, porque é um time de Gales, então o escudo deles inteiro faz referência a isso, não só o texto lá do Irdin, quanto a coroa e as penas, quanto as cores e o dragão ali, os elementos, então tudo isso lembra a bandeira de Gales, a cultura galesa, símbolos galeses, e nada mais justo que um dos maiores times de Gales representar o seu país nas suas cores e nos seus elementos. E para quem tem dúvida sobre o que significa Irdin, eu fiz um Reels explicando lá no meu Instagram, um pouco mais simples, mas não vou deixar vocês na curiosidade não, vou explicar aqui também, mas já convido quem ainda não me segue no Instagram para me seguir lá, porque lá eu solto várias curiosidades, algumas bem mais resumidas para vocês, por causa do tempo, né? Então já me sigam lá, o @futeped21, mas explicando, esse inscrição Irdin aparece até na série, no primeiro episódio da primeira temporada traduzido, que significa eu sirvo. E era um símbolo que o João da Boêmia, um lema que ele usava, e é muito parecido com um texto em galês que chama Irdin, e Irdin significa ser o homem, mais como um servo, por exemplo, mas não como um escravo, sabe? Alguém que serve alguma outra pessoa de maneira voluntária, por exemplo. Então, ser o homem em galês tem uma pronúncia muito parecida com Irdin, que é eu sirvo em alemão, e talvez até por isso tenha influenciado um pouco o príncipe negro a adotar esse lema também como o lema dele, e consequentemente virou um símbolo de Gales. Então, essa é a explicação que eu venho trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade / aula de história. E aí, quem é fã do Wrexham já consegue entender a composição de cada elemento do escudo, e também tem história para contar aí. É uma história bem da hora, por sinal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar qual o próximo escudo vocês querem ver explicado por aqui. Não sai antes de dar o like, porque é muito difícil encontrar essa história completa, entender essa história, traduzir essa história, porque ela tá tive que pesquisar em vários lugares diferentes para conseguir entender. Tinha coisa que eu lia que eu não conseguia entender. Eu falei, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Como que esse negócio veio parar aqui e tal? Então, é um vídeo bem difícil de fazer. Se é muito fácil de a gente errar alguma coisa, errar algum nome, errar alguma data. Então, valoriza esse trabalho e dando um like que não custa nada e ajuda muito o meu trabalho, beleza? Se inscreva também no canal para você poder ver outros vídeos como esse. Então, muito obrigado e até a próxima.